Muito Meus boa tarde, amores, minha gente. Fala, minha muito gente. boa tarde. Hoje, quarta, quinta? Quinta-feira. O tempo Já passa nos tão enca- rápido. Já, pra lá da metade da semana. Muito Tá boa agitada tarde. essa semana sua aí. Muito, muito. Já entramos tantas vezes nesse estúdio, já saímos tantas outras vezes, mas sempre com muita alegria e gratidão, né? Com certeza. Gratidão por sua presença aqui com a gente também. O tempo passa rápido, os dias, os meses, o ano Uhum. tá voando, né? A gente já passou da metade aí de julho. Me né, deu já. vontade de dizer, eu tô quase passando da metade da vida, brincadeira. Ó, tá na metade, digamos assim, né, Darlene? É, então. Tá na metade. A gente conhece pouca gente de 100, né? Já estamos no segundo tempo, você quer dizer. No segundo tempo, se estiver ganhando, joga Tá na ótimo. defesa. Joga na defesa. Segura só na defesa, mas segura segura o resultado. É verdade. Entre... Continua. Vamos lá. Vai aí, pastor Aleixo. É verdade, se está passando rápido, priorize o que deve ser priorizado. É verdade. Porque se existe uma coisa que você nunca mais vai recuperar na vida, é tempo. Com Verdade. certeza. E tá aí uma coisa que é igual para todo mundo, viu? Não tem. Seja pobre, seja rico, seja novo, seja mais idoso, o tempo é igual para todos. E como a gente tem dedicado o nosso tempo para o estudo da palavra de Deus, da Bíblia, né? Será que a gente tem dedicado tempo suficiente para o estudo da Bíblia? E outra, né? Saber estudar, saber Eu já conhecer vi a fundo. nas redes sociais alguém dizer assim, a maior prova no dia de juízo, se nós tivemos ou não tempo de estudar a Bíblia, será a própria rede social. Quanta gente passa lá, né? Dedinho no feed, vendo, compartilhando, curtindo. Menina, não tem tempo de ler a Bíblia, mas também é difícil de a gente administrar quando a gente lê a Bíblia, mas não entende a Bíblia, pastor. Vamos falar sobre isso hoje. Como é que a gente lê a Bíblia entendendo a Bíblia? Você ajuda a gente? Minha função, vamos fazer isso. Sabe que tem um filme do Tolkien chamado Senhor dos Anéis. Na verdade, ele é um filme que foi feito a partir de um clássico que ele escreveu. E ele discute uma questão filosófica muito interessante. O anel, ele gera poder, mas as pessoas não se sujeitam ao poder. Elas querem dominar esse poder. Acontece a mesma coisa com a Bíblia. A Bíblia, Deus sendo o reino, a Bíblia sem o cetro. Só que as pessoas querem o cetro e não querem o rei. É verdade. Então a Bíblia é usada como palavras de autoridade o tempo todo. E as pessoas têm a mesma ideia que elas tinham, mas elas usam a Bíblia para convencer as outras pessoas dela. Porque se foi a Bíblia que falou, é autoridade. Mas ela estava sob a minha jurisdição. Então, inclusive, Deus. distorcida. Isso acontece o tempo todo. A o prova tempo disso todo. são, no Brasil, mais de 45 mil nomes de igreja, mais de 45 mil igrejas, que é mais ou menos isso. Vou confirmar os dados, mas se não me falha a memória, é mais ou menos isso. 45 mil religiões, mas por que tantas? Interpretações diferentes? O que é? É o país mais cristão do planeta. E que mais lê a Bíblia, pois é. 36% se autodeclara. Que essa conversa vai ser boa, menina. Vou deixar até ela ali conversando sobre o tema, enquanto a gente avisa o que mais tem no programa de hoje. Tem hashtag com Josemara Mai. Maravilhosa, pra se trás agora, destacou Dani? ali no meio, né? Tu viu? Com licença, meus queridos, eu estou passando, tá bom? Deixa eu falar aqui, chamar o hashtag, tá certo. Gosto, assim, de exclusividade, obrigada. Maravilhoso. Gente, hoje no Momento Hashtag eu vou dar algumas dicas aí, porque a gente tá no mês de julho. E aí é o mês das férias. E quem gosta de aproveitar os filhos, os netos nesse período, para soltar pipa é necessário ter algum cuidado, viu? Para evitar alguns acidentes, deixar aí o pessoal sem luz ou até um acidente grave. Então eu vou trazer algumas dicas aí para você cuidar. Também vou falar de um chá de revelação que não deu muito certo, assim, a revelação não foi completa e acabou viralizando nas redes sociais. E por fim vou falar, claro, do quadro Mente Aberta, que vai estrear a próxima semana e está, olha, prometendo, viu? Que o pastor Robson Aleixo aí, ó, arrasou nessa entrevista e tá muito bom. Tenho certeza que vocês vão gostar. Mas eu só vou contar os detalhes, trazer mais informações só no nosso Momento Hashtag, tá bom? Combinado? Olha, Então eu quando conto, disse, Deus vai deixar que eu conto. Ah, brincadeira. quando diz assim, ele arrasou, não me surpreende. Surpreende. Espera, né? Não, Não, Mas espera. me surpreende, porque eu nunca sei o que vocês estão querendo dizer. Então, eu sempre digo o que eu quero dizer. Sempre. Mas Não, vamos levar tão a sério assim. Isso quer dizer, porque tem vezes, né? Que Você hoje fica, tá- será? a sinceridade... Será? Vou dar um passinho pra frente, fazer igual você. Então agora é minha vez, meu solo. Dizer aqui assim, hoje é o dia da pedinte. É verdade. Não, e até a gente falando agora, lembrando Hoje é agora o que dia vai do ter quem Armarinho não da chora, Arte, não mama. eu lembrei de um episódio ali da Daleide falando tudo que eu falo é verdade. Inclusive, devia ter costurado a sua língua. Teve um dia que ela falou aqui no programa pra mim.
Eu tenho medo. Quando ela fala arrasou, eu mudo de assunto rápido para se distrair em outra coisa. Tem Armarinho da Arte, hoje é dia de você pedir alguma Que coisa. bom que você Caixinha lembrou. de chá. Hoje tem Armarinho da Arte com caixinha de chale bonitinhas, pinturinhas em madeira da Karina, que é sempre também a nossa artista de toda quinta-feira. Meus amores, também teremos aqui nesse espaço crianças respondendo perguntas bíblicas, falando sobre como elas entendem, lidam com a Bíblia. Vai ser muito legal, como sempre, o programa de hoje. Você fica com a gente. Pausa rápida e já estamos de volta. Meus amores, vocês sabem que sempre tem alguém para cuidar da gente, né? Vem aqui, arruma o cabelo, Ai, vê a verdade. calça dos meninos. Por exemplo, uma delas é a Larinha. Entra aqui, Larinha, vem cá. Olha, Vê que olha a menina elegância em linda, pessoa. elegância. Olha isso, parece estar desfilando. Que lindeza. Obrigada, viu? Obrigada a você e as meninas do camarim, a Ruama, a Jaque, quem mais, Larinha? A Dai. A Dai, que também cuida da gente. Tá linda, viu? Pode voltar desfilando, vai lá, vai lá. Olha isso. Você já gastou uma meia hora conversando Obrigado, com a Larinha? Lara. Ah, que linda. Oi? Já gastou uma meia horinha conversando com a Larinha? Sempre. Inteligente, céu. né? Sempre. Inteligentíssima. Gente, É. Pois é. Obrigada, meu amor. Você tem verso bíblico, Larinha? Tem preferido? Diz que tem. João 14, 1 a 4 é o verso preferido da Lara, uma das nossas figurinistas, e hoje a gente quer saber do pessoal de casa. Verdade. Você aí de casa, você aí no trabalho, você aí pelas ruas, enfim, onde estiver, conta pra gente, pode ser no YouTube, mas especialmente no nosso WhatsApp, que aparece aqui na tela. Já deixa salvo aí, hein? E manda qual é o seu verso favorito. Tem, até estava lembrando esses dias, que às vezes a gente decora um ou outro verso só, e aí quando pega, fala seu verso. Aí fala, mas era o que eu ia falar, daí fica naquela, buscando Porque a memória um sabe outro. pouco. Porque sabe pouco. Às vezes a gente acaba decorando tão pouco, né? Foca só em alguns ali, mas será que a gente busca versos novos para decorar, né? Fala isso para mim também, para todos nós. Então conta Mas conta pra aí, gente, conta aí. quais Um são verso que talvez não seja tão comum, Boa. né? Então tá, manda pra gente 983 1502 49. Tá ali o homem que sabe a Bíblia quase que decor. imagina. Sabe bastante. Não, eu sei bastante, eu acho que tem que saber Bastante. mesmo. Mas se a gente for pensar, você sabe, todo mundo sabe mais do que pensa que sabe sobre memorização. É que esses versos não estão na superfície, aí fica difícil de ficar puxando. Agora, se você fica trabalhando com os textos o tempo todo, os versos decorados ficam no acesso da memória. Mas temos mais coisas para conversar, tem notícias aí no hashtag. Poxa vida, aqui falando sobre versos bíblicos, eu achei que ia ser um versinho pro hashtag. Poxa vida, pastor, fiquei esperando a expectativa aqui. Tá falando de verso bíblico? Opa, que hoje tem verso pro hashtag, mas que Não andeis ansiosos, Josimara. Vou dizer para você que o coração alegre aformoseia o rosto e o hashtag traz com você para quem tem bom gosto. Pronto. Uau, pastor, que arraso, gente. Aí agora você tem dúvida que o quadro Mente Aberta ficou maravilhoso? Eu não Mente tenho. Difícil, o quadro Mente Ok. Aberta tá maravilhoso. É cheio de versos assim. Gente, mas olha aqui, voltando pro nosso momento hashtag, estamos no mês das férias escolares e é super comum os pais aproveitarem esse momento para se divertir com os filhos, não é mesmo? E as crianças também aí desfrutarem desse tempo livre para brincar. Porém, no Espírito Santo, a brincadeira de soltar pipas tem se tornado motivo de cerca de 49 mil endereços sem luz. Pois é, foram 232 ocorrências aí nos primeiros 6 meses de 2024. E, claro, no período de julho, os casos aumentaram ainda mais, trazendo os riscos aí a acidentes. É importante reforçar que o transtorno provocado por uma pipa que atinge a fiação pode deixar hospitais, escolas, residências e empresas sem energia, além de causar ferimentos graves. Por isso, separei aqui algumas dicas para você que é pai ou avô, orientar e cuidar para que tenha essa diversão completa, tá bom? Sem riscos. A primeira é soltar pipas em espaços abertos, longe de postes e cabos elétricos.
cerol e linhas chilenas são proibidos, viu, gente? Em hipótese alguma, isso pode trazer um grande risco à vida mesmo de quem está passando, da criança, de quem está passando de moto, pedestre, então tem que ter esse cuidado. Pipas que entram em contato com fios elétricos podem causar choques e até acidentes fatais. Se a pipa ficar presa nos fios, não tente soltá-la. Deixa lá, compra outra, mas não pegue, viu? É muito arriscado. E crianças sempre aí devem estar acompanhadas por adultos. Então não deixe seu filho brincando sozinho, e seja acompanhado, cuidando. Preste bem atenção para que você aí possa desfrutar desse momento com o seu filho de forma mais tranquila e mais segura também, tá bom? E, gente, seguindo aqui, hoje, agora me conta se por acaso você já imaginou preparar um chá de revelação e no final acabar dando tudo errado, não sair como planejado. Gente, presta atenção nessa história. Como um bom chá revelação, teve fumaça e confetes na cor que representava o sexo do bebê. Até aí, tudo bem. Era rosa pra lá, rosa pra cá, com o objetivo de celebrar a chegada de uma menininha. Porém, no dia seguinte, a família descobriu que o encarregado de comprar os artefatos da festa se enganou ao olhar o exame de identificação do sexo. Na verdade, os pais estavam à espera de um menino. Claro que a situação acabou repercutindo nas redes sociais e eu trouxe aqui o vídeo mostrando a conversa da namorada do organizador da festa. A mãe conversou com ela e falou, opa, tem algo de errado. E aí acabou gerando uma conversa bem interessante. Confere comigo. Confiei em meu namorado para organizar o chá revelação e olha o que aconteceu. Mano do céu, tô tremendo até agora. Vocês olharam aquele resultado do exame certo? Porque eu acabei de pegar o exame que a minha colega pegou e tá masculino aqui. Fernanda, eu sonhei essa noite que disse que eu abri um envelope e tava escrito menino. Daí eu falei, gente, eu não tô acreditando. Daí eu tinha pedido pra minha amiga pegar, né? Porque eles iam dar uma lembrancinha, acabaram nem dando e ela me trouxe o envelope e me deu pra me entregar. E daí eu nem abri, na fato. Agora eu fui pro intervalo, falei, vou olhar. Quando eu olho aqui, sexo masculino. Eu falei, não tô acreditando, não tô acreditando. Não olhou aqui o sexo, meu sexo, que estava escrito ali, em vez do resultado? Gente, imagina só, a mãe viu que estava algo diferente, entrou em contato aí com a moça e a moça mais que ali indignada com o namorado que foi o responsável. O que aconteceu nessa situação, gente? O responsável levou em consideração apenas o sexo da mãe da criança. Ele viu lá em cima sexo feminino, só que pertencia à mãe. Mas apesar do erro, gente, a família está super feliz e a situação rendeu aí boas risadas, viu? Pô. Não, quando eu vi esse, pensei, cara, é brincadeira, né? Imagina depois. Não, e eu vi o áudio dele também. Eu tô suando aqui, ó, tô tremendo. Será? Foi isso mesmo? E ele nervoso, né? Pelo erro que tinha cometido ali. Acontece, né? Mas já vimos muitos erros, assim, antecipação. Foi essa semana que eu vi também de alguém que estourou antes de ser o momento. E assim, tipo, acabou a E graça. outro que era um balão, e a criança, sei lá como é que ela fez, soltou o balão, foi embora, não deu pra estourar, e aí? Quem era? Quem era? Tem que contar. Menina. Enfim. Eu vi um que era de um cupcake, a mulher mandou bem assim, e aí, você gostou? E aí tava cortado no meio, era onde tava a cor da revelação do sexo do bebê. E aí, você gostou? Ela, moça, eu não fazia ideia de que era uma menina, e como assim que você me manda? E ela foi pedir aprovação pelo trabalho e acabou revelando antes do tempo. Gente, Triste, né? Triste. Ai. Mas tudo bem, fica aí pra dar risada, fica aí pra lembrar pro resto da vida e tirar uma bela de uma onda dessa pessoa, viu? E para finalizar aqui o nosso momento, hashtag, eu não posso deixar de falar sobre o novo quadro que teremos aí na próxima semana, o Mente Aberta. Como o Entre Família sempre recebe especialistas aqui no programa, resolvemos ir até eles. Isso mesmo, até o consultório daqueles que sempre estão disponíveis para nos informar e cuidar da nossa saúde emocional.
o pastor Robson Aleixo não só visitou, mas também conversou sobre 5 temas extremamente importantes que você pode encontrar na revista Mente Feliz. E olha, o assunto rendeu tanto e foi uma boa conversa que acabou aí gerando uma interação tão boa, uma amizade tão forte, não é, pastor? Foi muito legal. A conversa gravada e a não gravada também, né? Teve uma dificuldade de sair, né? Teve uma A gente dificuldade. foi muito bem recebido, eles são muito queridos. Foi muito bom. Foi muito legal, gente. Tá passando as fotos aqui? E aí você pode ver, sempre tem um sorrisinho junto acompanhado na conversa. A gente utilizou muito aí os temas da revista Mente Feliz e, claro, deixamos de presente para essas especialistas que sempre estão aqui disponíveis para a gente. Então foi muito bacana. Tem até uma primeira foto, vamos ver se vai virar depois dessa. Achei bem interessante. Olha o sorriso, acho que é a próxima, viu? Olha o sorriso dessa pessoa entrando nos consultórios. Com licença, meu querido, vim aqui para uma consulta. E ficou muito bacana, viu? Foi aí a primeira também experiência fora dos estúdios, né, pastor? Fora dos estúdios do Entre Família. Entre família, sim, foi muito legal. Aprovado? Gostou? Eu tô pensando na próxima. Tá pensando na próxima, né? Tá certo, gente. Então, já fica aí o nosso convite para você acompanhar a semana especial da próxima semana, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Legal, né? Então, só reforçando aqui, são 5 episódios que vão ser exibidos a partir de segunda-feira, dia 22, e aí vão até sexta-feira, dia 26, aqui no Entre Família. Já anota aí no seu caderninho para que você possa acompanhar todo esse assunto, todo esse conteúdo que está maravilhoso. E eu fico por aqui, tá bom? Sua cadeirinha. Por senta hoje é aqui. só. Mas um beijão pra você aí de casa, que você possa aproveitar bastante o conteúdo de hoje. E claro, mandar o seu versículo aí, que eu tenho certeza que vai ser bem bacana. E eu vou mandar o meu, viu? Porque eu tô repleta de versículos decorados agora, tá, gente? Um beijão. Vamos então falar de Bíblia. Pastor Aleixo, eu estava pensando sobre o tema a partir da seguinte questão. Muito se vê que hoje, enquanto analfabetismo funcional, dessas coisas que a gente fala, muitas vezes a gente tem dificuldade de entender um enunciado, uma frase, um tema para redação. E aí, se eu transfiro isso para a compreensão do texto bíblico, não é uma simples redação. Não é uma simples interpretação de uma notícia, de um texto ou outro qualquer. É um texto antiquíssimo, com uma exigência de uma atenção e de um conhecimento. Como é que nós, no dia a dia, comumente conseguimos ler e entender a Bíblia para começo de conversa? Eu gosto de dizer e repito que a Bíblia não é o livro que premia o inteligente. A Bíblia, ela entrega a sua riqueza ao esforçado. E ela mesma passa o tempo todo dizendo isso. O homem achou um terreno com uma pérola de grande valor e ele ficou lá, ele se esforça, ele repete. Então, a Bíblia, ela não entrega muito se você tiver preguiça de ler. Ou se você, para a leitura muito rápida, não, ela exige mesmo uma compreensão profunda. Tanto é que ela se define como alimentação, a palavra como alimento. Então, é você lá mastigar, ingerir, colocar para dentro. Eu falo isso para você não se desencorajar a compreender a Bíblia. Ela é para tudo, é uma comunicação de Deus para com os homens. E Deus deu todos os recursos para que a gente compreendesse. Mas ela, repito, não premia o leitor preguiçoso. É esforço mesmo. Se você olhou lá para o texto bíblico, e o texto bíblico foi desafiador para você, saiba, ele é desafiador mesmo. Mas a hora que você destrava, uau, isso é muito bênção. Mas olha, eu conheço gente que aprendeu a ler na Bíblia. Sim, Pois é. verdade. Então tem essa questão da compreensão do texto, tem esse mecanismo, essa ferramenta de linguagem que a gente tem que ir, mas ao mesmo tempo tem instituições fazendo isso para a gente. Por exemplo, a linguagem é dinâmica. O português que nós falamos hoje não é nem o mesmo que falávamos há 50 anos atrás. É por isso que você pega uma Bíblia de 50 anos atrás, ele tem um tipo de linguagem e ela é traduzida do mesmo texto original. Mas como a língua portuguesa ela está em outro tipo de apresentação, você tem uma Bíblia atualizada. Não se atualizou a fonte, se atualizou a maneira como nós falamos. Então ela vai comunicar com você agora da maneira como você o compreende. Porque a gente vai colocando palavras novas e vai jogando palavras fora no decorrer da evolução da própria língua. O que a gente tem que ter é usar o que Deus nos deu para usar. Ferramentas bíblicas, pessoas que Deus capacitou com dons para que nos auxiliem nessa compreensão. Isso sempre aconteceu. E se colocar lá entendendo que o livro é importante. Eu acho que essa é a coisa mais importante. Por exemplo, se eu estiver aqui, eu dependo, a minha saúde depende da leitura da bula do remédio. Como que eu vou tratar?
Agora, para ler a bula do remédio, né, Abinal, às vezes a gente precisa dominar um pouco do vocabulário, você pega um dicionário e vê, usa meios ou pergunta para o médico, ele, não, é isto, né, o laboratório, ok. Mas em se tratando da Bíblia, tem um diferencial, por ser ela uma ferramenta espiritual, uma revelação divina, eu nunca me peguei orando antes de ler uma bula de um remédio, mas eu me pego orando antes de ler a Bíblia. É isso para a gente ter ideia de que se trata de algo, antes de tudo, é espiritual. A relação com a Bíblia, se não é... Por exemplo, temos um professor historiador no Brasil, enfim, um intelectual, que ele é ateu, ele se autodenomina ateu. Ele diz que tem umas 70 Bíblias em casa e ele lê sempre a Bíblia. Mas ele se vê ateu. Então, a relação que ele tem com o livro, que trata do sagrado, do divino, não é a mesma relação que eu ou você tem, talvez da compreensão de ser algo do divino, do transcendente. Pode ser que ele encontre na Bíblia outra ideia. Ele diz que gosta da Bíblia, enfim. Então, que tipo de relação você tem com a Bíblia, eu acho que faz toda a diferença também. É como você considera a importância daquilo. Quando eu falo de bula de remédio, você está morrendo de dor de cabeça. E aquele remédio lá vai tirar a sua dor de cabeça. Você vai colocar um esforço para compreender, mesmo que as palavras sejam estranhas. Você tem uma coisa diante de você, você comprou uma televisão, gastou R$5.000 na televisão e ela não vai funcionar se você não ler o manual. O que você faz? Você vai jogar seus R$5.000 fora? Não, vai se esforçar e ler. A Bíblia é uma questão de vida ou morte. Se ela for tratada como uma questão de vida ou morte, a gente vai destravando. Porque a maior parte das pessoas fazem exercícios complexos de pensamento o tempo todo. Você foi para a feira, você vai executar a sua mente para você não voltar de lá devendo. Então, é a maneira como nós entendemos ela que vai determinar o esforço que colocaremos a ela. E o melhor de tudo é a certeza de que aquele que inspirou os profetas, as pessoas a escreverem a Bíblia, ele está junto com a gente, né? Para nos ajudar a compreender. O remédio, tem uma dúvida ali, você tem que ligar para o médico e quando consegue, aquela coisa toda, para poder compreender, né? Não sei quantas gotas tem que tomar, não sei. A Bíblia, você ora, você conversa com o dono da palavra ali, né? E aí ele traz a revelação para você. É incrível, gente, fantástico. Bom, falar nisso, deixa eu aproveitar e já trazer para você um presente também. Agora é a revista mesmo, né, produção? Que me fugiu aqui, mas é a revista. Revista Mente Feliz. Porque para a gente compreender também aquilo que a palavra de Deus quer nos dizer, né, para pedir para que o Espírito Santo nos ajude a compreender, a gente precisa também pedir para o Espírito Santo, para Deus nos ajudar com a nossa mente, com os problemas que nos envolvem a todo instante. Por quê? Uma mente mais conturbada, uma mente mais congestionada de problemas, né? Às vezes no relacionamento ou tantas outras coisas, dificulta um pouco para a gente compreender ou até mesmo ter o desejo de buscar a palavra de Deus. Mas mesmo assim, a gente precisa se esforçar, pedir a ajuda de Deus e Ele vai nos ajudar a resolver uma coisa de cada vez. Primeiro, Ele traz a paz. Ele não vai trazer, dependendo da situação, não vai trazer de imediato aquilo que a gente pediu para aquele momento, né? Ele traz primeiro a paz e a certeza de que Ele está no controle de tudo. E eu quero dizer para você que a revista Mente Feliz, ela traz essa paz e a certeza de que tem alguém no controle de tudo, que a gente deve colocar no controle da nossa vida, que é o Espírito Santo, que é Deus na nossa vida. Então, através da revista Mente Feliz, você encontra muitas respostas, encontra paz para você poder compreender e seguir adiante nessa caminhada também, tá bom? Entre em contato com a gente agora, peça sua, telefone 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21. Peça agora, 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21. Peça sua revista Mente Feliz e chega aí no conforto da sua casa, sem custo, porque os anjos da esperança já pagaram para você, tá bom? Pastor, tem interações chegando, hein? Olha, já chegou da Fabiola, aqui de São Paulo. Boa tarde, queridos. Meu versículo preferido é Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Amém. Excelente. Que lindo, Fantástico, Fabiola. fantástico. Muito bom. Obrigado, viu, Fabiola? Boa tarde para você. A gente tem muita coisa para acontecer aqui, nós vamos ver muitas coisas e aprender também juntos, mas agora a gente vai para o intervalo e já volta. A Bíblia, a palavra de Deus. E aí, tem estudado? Tem compreendido aquilo que você tem lido na Bíblia? Como você tem buscado a ajuda, né, para você compreender
o que você tem estudado aí na Palavra de Deus. Ah, mas eu não sei por onde começar, não sei como estudar a Bíblia. Eu tenho vontade, mas não sei como, não sei por onde começar. Às vezes acontece isso, né? Eu leio alguns textos, algumas palavras ali, só que não consigo compreender. E agora, o que fazer? Nós temos uma escola para ajudar essas pessoas, né, pastor Aleixo? O tempo todo na história, enquanto houve texto, Deus forneceu para o seu povo pessoas que transmitiam e que se auxiliavam umas às outras com o texto. A Bíblia, ela é estruturalmente feita para ser um livro de atividade coletiva. Ela é feita assim. Nós vivemos um mundo de individualismo exacerbado, mas ele coloca. Então, você tem pessoas no decorrer da Bíblia, você tem lá o mestre da lei, você tem os profetas que não escrevem textos bíblicos, como Elias e Eliseu, que trazem as pessoas para a compreensão do texto bíblico, tem a escola dos profetas, tem aquelas pessoas que Deus capacitou para ser mestres. Isso vai de uma ponta até a Rede Novo Tempo, que tem essa função. Aliás, aqui na Novo Tempo, a gente não só tem essa função no geral, como temos também uma programação específica para te ajudar a fazer isso. A gente faz isso alegremente. Eu vou receber, nesse momento, o pastor Gilmar Battistotti, que é apresentador de um programa que fala disso exatamente, né? Isso mesmo. O pastor mais elegante e bonito da Novo Tempo. Não, o Depois de segundo você. mais. Depois de você. Olha a elegância. Nisso a gente concorda. Acabou de provar que é elegante. Não, Depois de você. ele é elegante É até gentil. negando a própria elegância. Ó, deixa eu falar que eu tenho ido lá no mesmo salão que o pastor Gilmar Battistotti para ver se ele consegue, né, ali ó, Paul, não é? Não era Paul, pastor Gilmar? Um abraço, Pô. Já Você estou tá fazendo um sentindo excelente você já trabalho. mais elaborado. É, mas não, opa, aqui ó, conhecer. Olha, Uma alegria estar aqui. Aprendendo. e este lugar aqui te remete memórias, né? Muito. Boas memórias, excelentes memórias. E um abraço para você que está com a gente. Eu fico muito feliz de estar aqui e matar a saudade do Entre Família. Ô, Maíra, como foi essa história do topete de O ouro? passarinho verde contou que era O pastor topete de ouro. Battistotti tinha esse codinome de Battistotti? Era um bullying de um apresentador muito querido nosso, Cris Magalhães. Quer dizer que bullying já fazia parte da programação. Já fazia. Está explicado. É que o pastor Aleixo acha que isso é novidade. E a Não. gente está achando que é coisa nova. Então já vem desde o Cris. Ali bate forte. Só muda os personagens, né? Bons momentos, bons momentos. Só Deus sabe quanto eu sofro aqui. Mas, pastor, Sofre fala nada. da alegria que é e do desafio que é também, né? A gente conseguir transmitir a partir de uma programação de televisão entregar a chave para alguém, né? Ferramenta de abrir a Bíblia. Primeiro eu digo que é uma responsabilidade, é um privilégio, né? Tem uma professora que você conhece muito, que dá aula no nosso seminário, a professora Christy Chadwick, né? E ela, eu passei 2 anos trabalhando lá e ela me deu assim uma outra visão de ler o texto bíblico, de apreciar o texto bíblico. Você falou aí no início, né? Eu estava ouvindo vocês. A Bíblia é um livro para quem se aproxima dela com tranquilidade. Ellen White, que é uma escritora que nós cremos na Igreja Adventista como inspirada, ela vai dizer que nós deveremos ir com calma ao texto bíblico, porque é o sobrenatural que está atuando sobre nós. E a Christy me despertou muito isso, e hoje eu vejo quão grande é a minha responsabilidade de compartilhar o mais próximo possível daquilo que Deus quis revelar para o autor bíblico. Porque quando a gente vai para a Bíblia, é isso que a gente quer, né? Primariamente, o texto bíblico não foi escrito para a gente, mas ele é para a nossa vida. Mas o Senhor inspirou o autor bíblico para mandar uma carta através de Paulo para a igreja de Tessalônica, por exemplo, os Tessalonicenses. Então, que recado que está ali, como eu vou ler isso e como eu vou compartilhar isso. E quem está assistindo a gente, né, como você vai ler e vai ver o que o Senhor quis dizer através de Paulo para aquela comunidade e como isso se aplica para a nossa vida. Então, é um privilégio, mas junto uma responsabilidade. Pastor, todos os dias eu o vejo apresentando a escola bíblica
E eu penso ser muito especial, primeiro por sua didática, por sua maneira sempre muito suave, sem nunca perder a profundidade em abordar a cada tema. E eu penso sobre o Escola Bíblica, um programa que é de discipulado. Né? Você pega justamente esse texto com a profundidade que ele tem, mas traz uma linguagem simples para transmitir, e isso tem sido feito. E muitas vezes eu me pego ali admirando, aprendendo, nesse discipulado que chega à vida das pessoas para o seu dia a dia. Então, o pastor Batistotti é apresentador do programa Escola Bíblica, que vai ao ar semanalmente a partir das 7h30 das 7h30 às 8h, de segunda a quinta. De segunda a quinta-feira. E também todos os programas já apresentados por ele, você tem acesso na nossa plataforma NT Play. Nós vamos até mostrar para você aqui como você pode acessar a cada um desses programas que já foram exibidos, os que estão sendo exibidos semanalmente. Aqui está a nossa plataforma, ntplay.com. Você vai acessar exatamente assim, ntplay.com. E ali você tem todos os programas com atualização diária. Tá aí o Escola Bíblica, temporada Mente Feliz. Ele está discorrendo sobre cada uma das lições do guia de estudos ou da revista Esperança Mente Feliz. Perdoar, cura, por exemplo, foi o tema número 3. E assim tem sido, né, pastor, diariamente? Porque o objetivo do Escola Bíblica é estudar as revistas Esperança, que são produzidos pelo nosso departamento de Escola Bíblica, né? A gente está trabalhando com duas ferramentas, o que está com ele e a maneira como a gente conversa com ela junto. Exatamente. Então, o objetivo é que o telespectador peça a revista, acompanhe ali o nosso estudo, porque o que a gente faz? A gente pega um tema daquele e disseca todo esse tema, usa exemplos que são colocados ali e aprofunda esses exemplos. Vocês sabem que, historicamente, nós não somos ensinados a ler a Bíblia do jeito que nós deveríamos ler. O nosso processo de colonização, por exemplo, foi um processo de aprendizado catequista. Isso vem na nossa história. E queira ou não, a gente é influenciado por isso ao ler. Eu vi o texto aqui da Fabíola, acho que foi Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Maravilhoso esse texto. Por si só ele já diz muito. Mas vamos aprofundar esse texto. Salmo 90, um salmo escrito por Moisés, sobre a brevidade da vida. Tudo passa muito rápido, nós voamos. E lá no final, diante de todo esse contexto, ele vai dizer assim: me ensina a contar os meus dias, para que eu tenha um coração sábio, ou seja, para que eu saiba viver. Está tudo bem, a caixinha de promessa já falou muito. Só que tem mais caixinhas. Existe um contexto por trás. Eu gosto sempre de citar um texto que é muito conhecido, São João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, quando eu leio o contexto desse texto, o capítulo 3 é um doutor da lei que reconhecia em Jesus uma diferença, o busca discretamente. E o Senhor vai o levando a compreender o que aconteceria, que ele vai entender só 3 anos depois. Então, por que eu estou citando isso? Porque eu quero motivar você a ir além do que só o texto diz. Né? Porque, historicamente, a gente tem essa influência. E está tudo bem. Fica lá, deixa ela te desmanchar. Exatamente. Então, vamos mergulhar, né? Você citou, existe a identificação da estrutura literária, por exemplo. Estou lendo uma poesia, estou lendo uma profecia. O que o processo de interpretação vai me ajudar para entender? Porque é o sobrenatural que, mais uma vez, vai agir de forma sobrenatural, como o Abinal citou lá. É assim que ele apresenta o Escola Bíblica, né? Uma conversa com quem está assistindo, com leveza, com profundidade. Então, convidamos você a assistir todos os dias, de segunda a quinta-feira, às 7h30 da noite, Escola Bíblica com o pastor Batistotti. E reforce esse convite. Muito obrigada por vir aqui lembrar a gente de estudar a Bíblia de diversas maneiras. Nós temos arqueologia com o Dr. Rodrigo Silva, nós temos o Fé para Hoje com o pastor
pastor Aleixo, nós temos outros programas, tanto o Escola Bíblica é um destes programas. Muito obrigada por se dispor. Uma alegria, deixa eu aproveitar e fazer a... Boa! Porque É apresentador, é pastor, é tudo porque junto. aqui está o que eu, né? E é impressionante, né? Eu essa semana preparei um tema que me fez pensar muito sobre as emoções. Eu já estou chegando ao final aqui dos temas, né? Da preparação dos temas. Como ter controle emocional, e aí eu fui estudar uma história bíblica, fui aprofundar, né, a história de Saul, como ele começou de forma muito equilibrada. Quando ele foi rejeitado para ser o primeiro rei lá, a Bíblia diz que ele ficou quietinho, né? Se fez de surdo, teve controle emocional ali, mas depois toda a circunstância e o afastamento de Deus o levam a um caminho de total descontrole emocional. E isso faz com que ele se perca na vida, se perca. E aí eu li um capítulo, que é o capítulo 24 do livro de 1 Samuel, onde a palavra, quando Davi tem condições de matar Saul, porque ele está perseguindo agora, e Davi não faz, e a palavra mãos se repete 11 vezes no texto. 11 vezes. Mão ali é poder. É poder. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ele tinha o poder nas mãos, como às vezes a gente tem, mas o controle emocional fez, não vou colocar as mãos sobre o ungido do Senhor. Então, quero te motivar. Isso aqui vai ser um pouquinho mais para frente, então acompanhe a gente das 7h30 às 8 da noite. E não esqueça, ligue agora, 0 Operadora 12 21 27 31 21 e peça a sua revista Esperança. Mente Feliz nessa temporada. E tem novidade já na próxima temporada. Ai, Yes. coisa boa, hein? Que a gente vai estudar um estudo. É uma novidade que você pode falar. Essa eu posso. Eu conto algumas que não pode. A gente solta algumas. Essa eu posso. Era hora. Aproveita, Que vai ser um estudo que está na Esperança, nossa inteligência artificial, como estudar a Bíblia, como entender a Bíblia. Né? Então, eu acho que vai ser uma boa experiência. Tremendo, fantástico. Porque eu tenho descoberto a bênção. Posso contar uma última historinha? Por minutinho? favor. Quando eu A era diretora está perdendo os cabelos? Sim, mas tudo bem. Maíra, só um minutinho. Quando eu era criança, eu apreciei meu avô estudando a Bíblia, muitas vezes. Acordava assim, meu avô estava lá sentado e a Bíblia do meu avô era um negócio impressionante, anotada e tal. E aí eu pensava assim, um dia eu quero ter uma Bíblia como a do meu avô. Mas aquela era a Bíblia do meu avô. E era só ele que podia fazer aquilo, ter aquelas anotações, aquela busca, porque a busca ela é pessoal, individual. Mas aquilo ficou na minha memória. E hoje, cada dia mais eu tenho esse propósito. Eu quero ter uma Bíblia como do meu avô, que meditava todas as manhãs com tranquilidade para saber qual era a vontade de Deus. Que você aproveite essa oportunidade. Amém. Muito Obrigada, obrigado, pastor. Alegria. Obrigado por estar com a gente aqui. Prazer enorme recebê-lo. Então fica aqui o convite para você acompanhar o programa Escola Bíblica, né? Aqui na TV Novo Tempo. E já a gente vai para o intervalo para você aproveitar e pedir a sua revista também. Se não pediu ainda, peça agora. 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21. É rápido intervalo, a gente volta já. Vem pra Vamos cá lá. e continua com a gente no seu Entre Família. E a conversa de hoje é sobre você saber ler a Bíblia. E tem uma turminha que a gente tem muito interesse que saiba da Bíblia, são as crianças. E nós vamos fazer hoje na prática diferente com a Diferentão, garotada, hein? né? Vai ser Vamos legal saber a isso aqui. sinceridade das crianças, né? E tem uma aqui que é bem conhecidinha já, né, Darley? Que vai chegar por aqui, já vem com a Bíbliazinha, todas elas, né? Todas as crianças estão com as Bíblias ali. E vamos convidar agora, então, para que entrem aqui as crianças, para a gente conversar um pouquinho com elas. Vem Vamos pra lá, cá, recebendo aqui, ó, Nina. a Nina, o Léo. Léo, Ayla, Aí, vem pra cá, Nina, Léo bonitinhos. e Ayla. Cada um. Toca aqui, Nina. Aí, ó. Fica aqui, E aí, meu Léo? amor. Gracinha. Ai, que amor. Vocês estão bem? Lindos. Tudo certo? Tudo bem, Léo? Nina? Fala aqui no microfone para ver se está funcionando. Deixa eu ver.
Oi? Aê, Oi? tá Oi? funcionando. Oi? Ah, que lindinho. E você, Nina, tudo bem? Passa o microfone pra Nina, Léo, por favor. Isso. É, meu amor. Que Bíblia bonita essa sua, Nina. Ganhou de quem? Da minha mãe, Da mamãe. Ah, Você faz anotações aí na sua Bíblia também? um monte. um monte. Um monte. Eu tô vendo que em volta ali, ó, tá toda escrita de rosa, tal, do ladinho dela. Que bonita. Passa aqui o microfone pra cá pra gente também receber a Ailinha. Tudo bem, Ayla? Sim, Tudo bom mesmo? Prontinha para as perguntas que estão aqui preparadas para você? sim. Essa, Ayla. Vamos que vamos. Primeira pergunta para os meninos que já são leitores da Bíblia. Joga pra cá, eu entre criança, em lugar de entre família, todo mundo junto, entre criança. Ah, tem mais um microfone ali, ó. Ah, Aí. tem mais um Ó, aqui. Tá bom. Tá ele vendo tava a expectativa de ser escondendo o só, microfone. só para mim. Já pode jogar a primeira? Boa. Vamos ver? Vamos lá. Então tá, joga pra cá. Olha lá, primeira pergunta, hein? Você estuda a Bíblia? Quem responde primeiro, Ayla? Ayla, você tá com o microfone, Aylinha. Começa aqui na ordem, vamos. Sim, estudo a Bíblia. É. Você tem um horário em que você estuda a sua Bíblia? Mais de manhã e à noite. São 2 horários que vocês se organizam para isso. E você, Leozinho? Estudo. À Qual? noite. À noite é o horário que você estuda a Bíblia. E a Nina? Deixa Dá o eu ver. microfone pra Nina, Bela. Eu estudo a Bíblia. Eu geralmente estudo a Bíblia à noite. Ah. Eu já terminei de ler o livro de Jó, agora eu tô procurando outro livro para ler. É mesmo. Uau. Como é que a gente que faz para não linda. apertar? Já leu o livro de Jó. É, coisa Já linda. vai para outro livro agora. Qual o seu livro? Bom, não sei se tem essa pergunta ali, né? Tem Do mais livro. a próxima. Tem mais, Tem né? mais, Tá, é. depois eu pergunto outras então. Aham. Qual é a história? É, tá certo, é isso que eu ia perguntar. Qual é a história ou o personagem da Bíblia que você mais gosta? E aí, Léo, qual que é o personagem que você mais gosta? Davi. Davi? É? Por que você gosta do Davi? Tem um motivo? Não. Só gosta. Não tem que dar Porque ele derrotou aquele gigante, né? Que ficava falando contra... Ai, gostei. Povo Vou de chamar Deus. pro meu time. Você gosta por quê? É, porque eu gosto. É isso aí, é assim que se responde. E você, Ayla? Qual personagem? Paulo. Paulo? Paulo, Você sabe dizer por quê, o Paulo? Por causa do jeito que Jesus transformou ele. Ai, muito que coisa bem. linda. Nina, conta pra gente, qual é o seu personagem favorito da Bíblia ou história? Eu gosto de Esther. De Esther? É mesmo? O que você lembra de Esther? Quem foi Esther? Ela foi uma mulher que salvou o povo dela. Muito bem. Muito bom. E o Ai, seu, Esther. Abinal? Qual o seu livro preferido? Ou personagem, melhor dizendo? Eu gosto de Paulo também. Eu também. É, Aham. Paulo também. Meu, eu acho incrível os relatos, né, que a gente encontra ali. A forma da conversão dele Aham. e também a vivência dele, né, a intimidade dele com Deus, a proximidade, todos os perrengues que ele passou, né, em nome da causa maior, né, em nome Parece- de Deus, e ali, perseverando, firme, mostrando para os outros que achavam que ele não tinha se convertido realmente, ou enfim, alguns que não acreditavam nele, mas ele mostrando fielmente ali. Muito. Acho que é porque Incrível. Paulo revela muitas características próximas da gente, né? Parece que ele é um companheiro aqui na jornada, né, pastor? Eu acho que Paulo é o ser humano mais incrível que existiu no planeta dentre os seres humanos normais. Não é? Ele não é meu personagem preferido da Bíblia. Aham. Ele é meu personagem preferido da história do mundo. Paulo, Ah, eu achei ele Paulo é incrível. fora. Ele é. Se você qual a pessoa mais inteligente que você cita em todos os milênios de história? Paulo. Ah, de uma Paulo. força, de uma fé. Paulo A maravilhosa. forma que ele se fazia, né? Se entregava para cada contexto também, né? A forma que ele transmitia a mensagem para cada contexto, cada pessoa diferente, se fazendo disso com esses. Uma coisa muito interessante, a gente fala de histórias, é que assim, as histórias da Bíblia elas são fáceis de serem contadas por uma criança, mas elas não são necessariamente infantis. É um cuidado que nós pais temos que ter para não infantilizar a história, porque é comum encontrar pessoas adultas que têm a mesma perspectiva da história. E às vezes a história foi contada com uma interpretação equivocada. Porque daí ela ficou no nível da história. As histórias, as parábolas bíblicas não são historinhas, não são ilustrações, elas são um míssil de genialidade de Deus. E é importante que as crianças desenvolvam aspectos. Então, o interessante não é só
contar a história toda para as crianças, mas contar as partes da história que vão agora sendo adequadas para o seu desenvolvimento. Isso é As muito importante. camadas de cada Exatamente. história, porque senão a gente mantém a mesma história infantil na cabeça de um adulto que vai, por conta disso, entender a fé de modo infantilizado. Exatamente. E transformar a história em algo compreensível não é necessariamente mudar o significado da história. E muitas vezes isso acontece. Nós mudamos o significado da história para colocá-lo para a criança. E aquele significado vai permanecer. E tudo que é mudado da Bíblia tem prejuízos gigantescos. Meu Deus. Verdade. Vamos, Até quando então, a gente a olha mais para a uma história de perguntinha? Sansão também, né? Fica sempre muito no superficialidade, Sansão, fortando o cabelão e tal, mas qual que era, né? A muita real coisa. função dele era um juiz, né? Vamos então a mais uma pergunta. Ayla, você tem algum versículo favorito? Sim, Qual é o seu versículo? João 3,16. Pode ir. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que linda! E você, Leozinho? Dá um Dá o microfone Aí. pro Léo. Tenho. Um peso me deito e logo eu pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Ah, que Esse é o versículo da gente também, viu? É. Que lindo. Nina, você, qual Vai, o seu Nininha. verso? Sim. Qual é o seu? Eu sou o Senhor, seu Deus. Estou segurando fortemente a sua mão direita. E prometo, não tenha medo, pois eu, Senhor, eu vou te ajudar. Ai, e é longo. Não, já Legal, podem pessoal. participar do Bonde. Já participaram já. do Bonde de Bíblia? A E- Nina já, a né? Nina já. participou do Bonde de Bíblia, é verdade. Eu acho importante até lembrar ou dizer para você aí de casa que a Igreja Adventista ela tem um cuidado de atender as crianças no conhecimento da Bíblia desde pequenininhos. Nós temos classes que são atende a cada idade, como por exemplo tem aqui nós chamamos dos pequenininhos rol do berço. Acho que está mudando essa nomenclatura, mas rol do berço. As mães levam seus bebezinhos, os seus menininhos, menininhas, ainda muito pequenininhos, até ali aos 2 anos de idade. Não sei mais muito bem exatamente qual faixa etária. Depois nós temos o jardim. E aí, para cada um desses períodos, nós temos lições com as histórias, ilustrações, que durante a semana as crianças vão estudando em casa. E elas também são ensinadas a decorar, guardar no coração um texto bíblico a cada semana. E eu acho que a gente precisa manter isso como alguma coisa de ser tradição na família, de não se abrir mão de ensinar a Bíblia para as crianças. Parabéns, viu, meninos? Agora e as tem- famílias também, E agora os pais, tem mais as uma mães. aqui, David. Essa daqui, Ah, eu acho que eles não vão saber. qual é? Qual é? O que... Ah, não, achei que era outra. É que eu tava vendo uma aqui, ó, e aí eu já pensei. Dos livros da Bíblia, né? Você sabe o nome de cada livro da Bíblia. Isso é difícil, né? Mas não, essa a gente vai pular. Viu? Ah, mas eles saberiam de muitos, É, com certeza. verdade. Porque eu também, se perguntar aqui, eu posso acabar pulando um ou outro na ordem, errando alguma coisinha. ou Ah, outra, eu né? faria isso. Agora, conta pra gente aqui, ó, o que vocês aprenderam, cada um de vocês, né? Aprendeu na Bíblia e que gostaria de compartilhar com outras pessoas. O que você aprendeu, vai lá, na Bíblia, que você pensa, puxa, isso eu preciso compartilhar com os outros. Ou talvez seja já o que você compartilha com os amigos da escola. Muita gente, algumas religiões acham que Deus, não existe Deus, Espírito Santo, Jesus, eles acham que é um só, por exemplo, só existe Jesus ou só existe Deus. E eu achava que era uma pessoa só, por exemplo, um ovo, só que era uma pessoa, por exemplo, a Darleide é o Abinal e o papai. As 3 pessoas juntas em um só. Daí meu pai me explicou que 3 pessoas diferentes. Muito bem, fantástico. E essa comparação que ela trouxe é interessante. O ovo, né? O ovo, é isso, né, Como é que você pastor? explicou para a Ayla, pastor? Explica pra gente também. Ou água. Nós usamos todos os exemplos possíveis para tentar explicar a Trindade, menos o que ele deu. É uma família. Pai, filho, não precisa procurar mais nada. Pai, filho. Obviamente que Jesus não é um ser gerado, mas ele usa expressões familiares. Então a unidade da Trindade, ela é uma família. Como uma família deve ser. Unidos, 3 unidos no mesmo propósito, no mesmo pensamento, embora sejam pessoas distintas. Mas por que isso causa tanta, diria, confusão de concepção? O fato de pensar, não, Deus é uno, como
número mesmo, assim, tá? Pensar Pai, Filho, Espírito Santo num único Deus parece simples ao dizer sobre ser uma família, mas mantém ainda essa Eu ouvi até aquela o comparação. instrumento que ele definiu, o instrumento que ele deu para ser compreendido é exatamente o que foi afetado. Então, quando a família foi afetada, ela passou a ser um exemplo imperfeito. E a gente não pode assumir esse exemplo perfeito. Então, eu tenho medo de falar que é uma família, porque como é que eu vou falar para minha filha que é uma família igual a nossa? Tem que ser. Tem que ser. Por isso, falar de família é algo tão, tão, tão importante. Mas entender esse Deus que é complicado, porque é o único Deus que é apresentado assim, e o mundo constrói muitos deuses. Aí a gente fala, são três, são deuses? Não, é que os três são unidos no mesmo propósito, compartilham as mesmas características e não há um átomo de diferença entre a disposição deles em relação ao restante do universo. Eu ouvi uma Como vez deve ser a nossa falar da água, né? Ela no estado gelo, no estado líquido, né? No estado sólido, líquido e o gasoso, né? Não deixa de ser água, mas... Mas o exemplo totalmente fora, é família. É família. Você ainda quer falar, meu amor? Diga. É que quando a pessoa faz o exemplo do ovo é a casca, a gema e a clara, a pessoa entende assim, então é uma pessoa só, como eu expliquei. Daí a pessoa pode tirar conclusões erradas. Ai, eu não aguento. Tira a Ayla de perto, que eu aperto, eu quero beijar, enfim. Leozinho, você? Eu aprendi que a gente tem que ajudar as pessoas e também mostrar o amor de Deus para elas. Você é muito lindo, Excelente. Eu vou levar Léo. embora, levar todo mundo comigo. Nina, Leozinho, microfonezinho para fantástico, Nina Léo. agora. Você, Nina, o que você não pode deixar de passar para os outros que você aprendeu da Bíblia? Eu aprendi na Bíblia que Deus morreu na cruz e deu a salvação para todos nós. E algumas igrejas falam que a gente tem que fazer alguma coisa para Para receber a salvação. Daí, tipo assim, um exemplo. Eles falam, fulano deu uma esmola pro pobre, ele vai pro céu. Fulano ajudou uma pessoa a atravessar a rua, ele vai pro céu. Então não quer dizer que é por causa das coisas boas que a gente faz que a gente vai para o céu. A gente vai porque Jesus pagou o preço por nós, é isso? É isso, pastor? Eu vou acrescentar absolutamente nada a essa definição maravilhosa de justificação pela fé. Se você que está em casa, volte e ouça isso 1000 vezes. E assim, eu numa hora dessas, eu já desconfio que não tenho tanta maturidade. Nesta hora eu não tenho maturidade nenhuma. Porque dá vontade de... Coisa linda ouvir da boca das crianças, tamanha verdade, tamanho do interesse que é despertado nelas no conhecimento da palavra de Deus. Fica a sugestão de você também envolver as suas crianças a conhecer a Bíblia. E nós temos o projeto Anjos da Esperança, sobre o qual nós falamos sempre por aqui. São os nossos apoiadores financeiros, os que nos ajudam a fazer o que temos feito aqui, de levar conhecimento da Bíblia para casa, para a vida de tantas pessoas. E nós incluímos as crianças também, que são, como nós chamamos, anjinhos da esperança. Aqueles que são levados pelos avós, pelos pais, pelos tios, a participar também dessa missão de levar o conhecimento da palavra de Deus. Para isso, nós precisamos de recursos, não é, gente? Precisamos de recursos financeiros. Então, envolva as crianças também em ser anjo da esperança, toda a família. Quer ser anjo da esperança? Liga para a gente no 12 21 27 30 30. 12 21 27 30 30. Você pode tirar as suas dúvidas, perguntar como é que funciona o projeto Anjos da Esperança, como é que eu posso ajudar, quais são os meios, como é que eu faço a doação, eu faço usando o cartão de crédito, Pix, boleto, o que eu faço? As meninas vão me explicar tudinho para você. Basta ligar no 12 21 27 30 30. Crianças, Obrigada, meus obrigado. amores. Eles Obrigada. foram incríveis, hein? Eu queria vocês aqui todo Eu dia. acho que tem que ter um bloco todo dia, só assim. Verdade, Gente, né? eu tô achando que essas crianças, elas vão apresentar esse programa quando nós não pudermos vir. Daqui a Nina, a Ayla e o Leozinho, pronto. Perfeito. É. Aí, viu? Hashtag isso. Fica a ideia A aí Ailinha pra quer falar, programas com as crianças. para tudo que a Ayla quer falar de novo. Fala aí, Ailinha. O pai fica com o coração, né? O que vem Alegre. agora? Eu iria fazer o papel do meu pai, a Nina ia fazer o papel da Darlene
E o Léo ia fazer o papel da Milena. Mas vocês são muito carismáticos, né? Ai, Eu não aguento. Tá aí, nosso aviso prévio acabou de ser preenchido. Lá. Com isso, com todo esse amor e sinceridade dela, pronto, tomou o nosso lugar. Muito lindo, muito lindo. E agora? Karina, daqui a pouquinho ela vem com a gente para fazer o cantinho da arte, o armarinho da arte com Cari do Canto, logo depois do intervalo. Até já, meus amores. E agora é para chamar a vinheta do armarinho da arte, porque ela está chegando para a gente fazer uma caixinha de chá. Pode rodar. Você, amiga, disse que meu microfone não tá legal. Não tá legal? Não tá legal. Bom, Não, tudo mas bem. Meu chá vai ficar. Vai ficar seu chazinho então. E hoje o nosso convidado é você, porque vamos fazer uma linda pintura. Para quê? Agora que tá frio, pensa, eu só penso em tomar um chazinho. Quando chego em casa, chego com frio geralmente, né? Depois um ar-condicionado aqui no estúdio. Mas sempre bem-vinda uma caixa de chá que você pode encontrar em alguma lojinha de artesanato. São caixinhas de MDF, pode ser de pinos, o que você tiver. Quem sabe tem uma caixinha ali em casa que você não usa mais, pode dar uma reciclada também. Então, veja que a lista de materiais está aparecendo ali debaixo da tela. E eu já vou te ensinar como que a gente prepara enquanto a Darlige vai fazendo o chazinho da tarde dela. É uma caixinha que é super baratinha, bonita, tem esse recorte aqui escrito chá em inglês, né? Acredito eu. Mas aí a ideia é que você possa enfeitá-la, decorá-la do jeito que você mais goste. Então, sempre que eu vou preparar uma peça em MDF, a gente vai selar com o verniz acrílico à base de água, tá? Então, eu vou passar em toda a minha peça. E também aqui dentro, porque eu vou, de vez em quando, vou ter que dar, né, passar um paninho umedecido, alguma coisa, por causa que às vezes pode derramar alguma ervinha por ali, tá? Então, o primeiro que eu faço, sempre preparo minha peça e depois vou envelhecê-la, que eu já tenho feito algumas vezes aqui no programa. E aqui só vai aparecer um pedaço desse tom de madeira. Eu gosto quando você traz essa técnica e relembra de outros momentos, porque já vira uma escola, né? Isso. O seu armarinho da arte já é uma escola para você que quer ingressar nesse universo de fazer coisas bonitas com suas próprias mãos. Essa aqui colou, olha. Aí. Então, essa aqui eu já trouxe preparadinha. Tá? Vou tirar minhas lixas. Ela tem até uma madeirinha que a gente pode dividir aqui, se quiser, a caixinha, tá? Mas isso a gente não vai prestar muita atenção, porque depois, com o tempo, em casa você vai fazendo. Então, eu já envernicei, secou o verniz, e aí eu passo uma esponjinha de cozinha e vou envelhecer essa peça, tá? Para quê? Para tirar essa corzinha sem graça do MDF e deixar ela uma madeira mais nobre, vamos dizer assim. Isso tá valoriza bom? a peça. E aí eu posso secar com secador de cabelo também. Depois que você fez isso, a gente vai, vamos ver se ela não abre. Aí, a gente vai separar essa parte, porque eu quero deixar uma parte de madeira aparecendo, tá? Então, eu vou pegar uma fita crepe. Tem vários tamanhos. Olha essa, fininha, mais ou menos. A que é convencional, que você encontra, tem lojinha de R$1,99, tá? O importante é que você tenha uma fita, pelo menos, para você poder fazer essa separação aqui, que vai ser a largurinha da Você vai da seguir madeira. esse mesmo modelo aqui, a tampinha, Vou. a corzinha? O único que eu tô pensando em trocar a cor. Aquela que tá abertinha ali tem uma cor mais cinza. Mostra aqui, Cam. Pode abaixar a tampinha se você quiser e mostrar ali pro pessoal. E vou te contar por quê. Eu tava fazendo cinza, você sabe que a minha filha do meio sempre tá por aí, né? É. E aí falou, mãe, faz outra cor, mãe, faz no verde. Aí pegou a tinta e colocou em cima da mesa, a Camila. E aí falei, tá bom, vou fazer porque ela pediu, mas não me convenceu. Não. Aí depois falei, Camila, não gostei. Falou. Então falei, tudo bem. A vou filhinha levar tem gosto, mas mamãe também tem duas. gosto, Cada uma pode tem escolher. sua opinião. É. Por quê? E vou te contar por quê. Eu tô inspirada sempre nessa onda farmhouse que chama, né? E você que gosta dessa vida mais natural, deve gostar também. Então, as cores que predominam sempre são madeira, preto, branco
E, como muito ousado, um beijinho, né? Então, aí eu sempre ando por aí. Um verdinho clarinho desse também pode ser. Fica bom. Mas eu acho que o outro combina com tudo. Aqui eu só vou segurar essa minha fita com uma lixa bem fininha, para que depois ele não vaze. Não basta, tá? E aí já vamos então nessa outra parte que já está mais adiantada. Enquanto esse seca, não vamos perder tempo. Ai, como você O tempo voa, né? é experiente. E eu sei que a Darleide quer ver a peça É terminar. claro, e você só E tem eu 7 também. minutinhos para isso. E eu mundo também. de tempo. Então, olha só, eu já estava pintando ali no meu cantinho e trouxe um rolinho com tinta preta, tá? Tenho até aqui um pouquinho, vou passar aí. Eu não deixo chorrando tinta. Você vê que ele... Você vai enxuga pra- bem o rolinho para não ficar Eu trabalho encharcado. ele. Você passa um pouquinho e trabalha ele dessa forma, na própria bandejinha de isopor, Ok. tá? Então, uma vez que você faz isso, você já tem mais domínio, porque ele não faz espuminha, não deixa essa marquinha própria, que pode ser do rolinho, tá? Então, eu aqui vou passar também nas laterais. Eu já tinha trazido um pouquinho mais adiantado, para a gente não perder tempo e poder ver ela finalizada, né? O que a gente quer. Aí, você pode usar stencil, pode usar carimbo, o que tiver em casa. O stencil é uma peça bem fácil de achar, muito econômica, tá? E que a gente vai usar muitas vezes. Se você pode, de repente, investir num carimbinho, é um pouquinho mais caro, mas do mesmo jeito, cuidando, você vai usar muito tempo, tá? Então, eu vou secar agora rapidinho com secador de cabelo. Tenho minha colinha aí também. Tão fácil, tão legal. É tinta econômica, Então, né? E dura bastante também, Darlene, porque olha que eu pinto muita coisa, muita pecinha. Cada semana faço alguma outra coisinha além da peça principal e rende bastante, né? Então, acho que para quem quer começar a enfeitar sua casinha ali, vale bem a pena você poder fazer um investimento. Um vidrinho de tinta, gente, R$8 ou até menos, né? Então, dependendo do que você vai usar. aquelas artes que fazem, até em vidro, né? Aproveitando vidros, Sim, potes, exatamente. latinhas, caixinhas. Você não precisa comprar a peça de madeira. De repente, você já tem algum móvel, né, que está usado e tô já cansada dele, quero Você me fez lembrar algo pintar. interessante. Dá para aplicar essa técnica, então, em móveis? Dá, claro que sim. O que você deveria remover, se tiver algum verniz anterior ou alguma tinta, você pode remover para começar de zero. Tá. Mas dá, e tem muita gente que faz isso e consegue peças incríveis, né? Eu trouxe aqui esse stencil, tá? Eu vou precisar sempre prestar atenção de onde que eu posso começar e sempre tentar centralizar ele, tá? Você pode medir ele com uma régua, pode até com um retalhinho de papel você consegue achar o meinho, né? Ou simplesmente meio no olhômetro que a gente chama. E eu vou usar esse pincel aqui, ele é um pincel de cerdas bem duras, tá? Conhecido como pincel pituá. Que é para poder preencher o Isso. vazio das... Eu, às vezes, até preencho com rolinho, lembra? Lembro. Mas como são letras bem pequenas, eu corro um risco de vazar um pouco, né? Essa pecinha aí. E aí você vê, por exemplo, esse aqui é de uma confeitaria de Paris. Tem muito desses, né? E aí você só pega, eu só estou usando uma parte dele, né? Aham. Ó, pessoal, ela estava falando dessa folha de stencil, ela tem uma certa fragilidade pelo material, mas dá para usar muitas vezes a depender do seu jeito de cuidar, de guardar. Isso mesmo. Todos os objetos da Karina são muito limpinhos, organizados nos pacotinhos, porque isso é dinheiro, né? Se Com você não- certeza. O que deveria ser econômico se torna caro quando você não sabe Claro. cuidar. O que eu faço? Chego em casa agora, eu tenho uma bandeja assim branca, sabe, de plástico. Coloco com sabão em pó, a água e deixo de molho. E depois com o próprio pincel até, logo em seguida, usou, põe na água. Mas depois para tirar melhor a tinta, você pode passar um sabonetezinho. Tem até como, parece
uma escovinha, assim, sabe como um pincel de maquiagem também? E hoje em dia é muito fácil de achar essas coisas. Ou propriamente com uma escovinha em casa, você Amiga, pode me também, disseram né? que tu só tem 2 minutos. Vai dar tempo? Vai. Porque tem que... Gente, tem que dar. Tem que dar, Porque gente. eu sempre gosto de ver o resultado final. E eu sei que Esqueci você que aí eu tô de sem casa fome. também gosta. Pronto, esse já foi, da Ai, que bonitinho. Fica em paz. É a hora que eu mais gosto. É quando levanta o stencil e fica Por ali. isso que eu sei que ela gosta e eu também gosto, porque senão Não não é? tem graça, né? Não Faz tem. artesanato e não acaba. Deixa eu girar aqui. Ó, Aí, de novo. olha só. Ai, Uma coisa que eu fiz, gracinha. passei umas 3 demãos. Tá. E como a gente escureceu com esse marrom embaixo, eu posso fazer isso. Que nessa moda da farmhouse, tem muito o gastadinho da tinta. Que é para dar né? ideia de alguma coisa já usada. Já né? usada, essa simplicidade na decoração, peças de madeira, pintada por você mesmo. Então, eu acho que, já que está de moda, vamos aproveitar, porque a gente não precisa gastar muito com isso. Você pode reciclar algum móvel que você tiver, ou simplesmente um MDF, que é muito baratinho, também te permite fazer isso. Na caixinha que eu trouxe já terminada, eu separei isso aqui. Eu só vou falar para você que está em casa como que você vai fazer. Pega uma fita e sola ela dessa forma, tá? A lógica é justamente para não vazar a tinta para onde você não Isso, quer porque que aí vaze, eu só e fique quero... só nas letras que vai Só formar a quero palavra. que ela... Isso mesmo. Está Se na você vai caixinha. passar com rolinho, só tenha cuidado, toma cuidado para não pintar aqui, tá? Tá. Mas então depois, o que eu faço? Passo no branco, tá? Seco e passo uma segunda ou terceira demão. As listrinhas também são opcionais, tá? E isso a gente faz com a própria fita crepe, seca, e depois no final, agora que seca essa pinturinha aqui, eu vou passar o verniz de novo e a minha peça está pronta. Você escolheu aqui um verniz mais fosco, né? Isso, é um semibrilho. que Semibrilho? chama. Semibrilho, Ah, tá. Ok. Então ele preserva ainda essa Só um moda do farm. acetinadozinho bem leve de fundo. Isso mesmo. Então, Meus prontinho, amores. gente. Colocar a madeirinha ali Karina. no meio, né? E divide E põe perfeitamente a chazinho. sua caixinha. Eu fiz meu chá? Não fiz meu chá. Não tinha água quente Não aqui. esquentamos Mas enfim, água. fica a dica. Meus amores, Karina, obrigada, meu amor. Obrigada, Tá viu? ali, ó, caridocanto.craft, para você seguir no Instagram. Ela ensina a costurar, ensina a pintar, ensina um monte de coisa Um linda. monte de coisa. É com ela, é com ela. Valeu. Tchau, meu amor. Até semana que vem. Até! E tem já a interação daqui agora da Ana Paula, que chega. Olá, trio Maravilha do Reino. É nós, minha Uau, gente. gostei dessa Coisa nova, hein? linda. Maravilha do reino. Verdade, primeira vez. Meu versículo favorito é o Salmo 121, porque o Senhor falava comigo e me confortava através dele no momento mais difícil que passei. Fiquei 21 dias com uma severa crise TAG, ou seja, transtorno de ansiedade generalizada. Não foi nada fácil, mas Deus me levantou e essa palavra teve papel fundamental. Amém. Veio o testemunho junto. Verdade, né? E como a Bíblia, cada vez que a gente lê, cada verso, cada capítulo, ele é diferente, né? Dependendo do momento que a gente está vivendo, a mensagem ela é totalmente diferente. A gente pode ler a Bíblia 10, 20, 30, quantas vezes for, sempre é novidade, né? Muitos assuntos, muitos conteúdos ali, maravilhoso, fantástico. Antes de ler a próxima aqui, deixa eu só mandar um abraço para uma amiga que está acompanhando, a Ellen. Ô, Ellen, um abraço. Ela falou que sempre no trabalho acompanha a gente, viu, Darleide? É, amor, você Pastor sabe. Aleixo. Tá aí, um abraço, Ellen. Deus abençoe, minha amiga. Beijo, querida. Ariane Silva, boa tarde, eu me chamo Ariane, sou da Bahia e meu verso favorito é Provérbios 29, 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Uau, muito bom. Lindo esse. Uau. Chegando Obrigada, uma Ariane. interação da Li. Boa tarde, que delícia poder estar em férias e curtir o programa. Obrigado pelo seu carinho. Meu versículo preferido é Salmo 23, 6, finalzinho do Salmo 23. Beijo, querida. Obrigada. Valeu, Vamos a Li. mais uma agora, da Fernanda Muta Cambo, lá de Angola. Fernandinha sempre com a gente. Boa tarde para o trio das minhas noites, pois aqui em Angola já é noite. Olha, somos companhia para você, né? O meu verso favorito da Bíblia é o Salmo 133, verso 1. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Lembrei do quê?
em Quão união. bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Alô, Caixa de Música. Aê, a nós aqui. Obrigada, meus amores, pelas Obrigado, interações gente. de hoje, de sempre, a companhia de todo dia. Obrigada. Pastor Aleixo. Eu quero gastar esses minutos que nos separam do próximo programa para dizer duas coisas para você. A primeira nota, que é uma dica muito importante. Se você está perguntando hoje assim, eu quero estudar a Bíblia e eu não sei como começar, uma dica, começa como a Bíblia começa. A Bíblia começou com Gênesis. Começa também. A sequência com que ela está lá, ela é muito boa. Então, leia Gênesis de novo. Depois você lê Gênesis de novo. E depois você vai para Êxodo e continua. Levítico, Números, Deuteronômio. Começar como a Bíblia começa é bom e eu vou dizer para você por quê. Quando você pega qualquer livro que não seja o começo, ele já tem um contexto. Agora, quando você pega Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Você não precisa estudar contexto porque não tem nada antes. Aí, o que você precisa saber sobre o que aconteceu antes, a própria Bíblia vai te levar. Então, isso é uma coisa muito importante. A segunda é, a Bíblia tem sua própria linguagem. Então, tem palavras que na Bíblia têm um significado. E fora da Bíblia, nós escolhemos dar outros significados. Então, por exemplo, no nosso mundo, amor é um sentimento. Na Bíblia, não é. E tem muitas outras coisas que a gente vai parar para pensar. Então, quando você procurar um livro e ver uma expressão lá dentro, veja as outras vezes que aquela expressão foi usada e qual foi o significado que foi dado para lá. Por exemplo, João costuma chamar Jesus de o Verbo. Então, verbo lá não é essa palavra dentro da nossa gramática. Verbo lá tem um significado específico que não é tão difícil, mas você pode ouvir e lá aprender mais. Deixe que a Bíblia se entenda. Então, eu vou te falar, para terminar essa parte, 3 perguntas que você vai fazer quando você estudar a Bíblia. A primeira pergunta é, tente entender o que aquele texto que você leu significou para a primeira pessoa que ouviu. Então, quem estava lá, no contexto que estava, entendeu o quê? Quando Jesus falou para os discípulos assim, por exemplo, sereis atribulados e vos matarão. Se Pedro entendeu que vos matarão era para ele, significa que essa tribulação ela só se aplica para mim numa segunda interpretação, numa segunda instância. Está entendendo? O que aquilo significou para a primeira pessoa? Porque o significado para a gente não pode se separar do que teve para a primeira pessoa que entendeu. A segunda é, o que esse versículo e como que esse versículo conversa com os outros versículos que eu já li? Ela nunca se contraria. E a terceira pergunta, tão ou mais importante quanto é, o que Deus está me chamando para fazer com essa compreensão? Para você entender a seriedade disso, eu vou citar um texto que talvez você conheça, de uma história real. Quando Jesus estava sendo tentado, na segunda tentação, a história começou assim. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito. Aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, eles te sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. É um texto que nos desafia. Primeiro, na tentação, Satanás levou Jesus para a igreja. Levou ele para o templo, coisa que a gente nunca imaginaria que fosse. A igreja é o lugar onde a gente se fortalece, mas por que levou para a igreja? Para lá no templo ele compreender e tentou Jesus colocando um texto bíblico. O texto é real, é exatamente como está lá no Salmo 91 que Satanás citou. Mas quando Satanás entregou um texto bíblico, ele entregou também a interpretação e a compreensão dele. Portanto, tem muita gente que está lendo o texto, mas a interpretação é satânica. E ela existe. Quando nós lemos o texto bíblico, temos que deixar que Deus agindo na nossa mente, dando as ferramentas que Deus nos interpreta. Porque só ler por ler ainda não nos faz alimentar. Por isso que o estudo da Bíblia é muito importante. Um intérprete da lei, interpretando, perguntou, quem é meu próximo? A palavra próximo, amar o teu próximo, já era um texto, ele já tinha lido. Mas agora ele precisava aplicar quem é o próximo. Jesus contou uma história para ele e na história dele quer dizer o seguinte, se você não sabe direito quem é o próximo e se você compreendeu o texto de forma diferente, aquele caído no meio da estrada morre. Jesus disse que interpretação na parábola do samaritano é uma questão de vida ou morte, não só para a gente, para qualquer pessoa que se encontra com a gente. Estudar é desafiador, mas é um maravilhoso desafio. Estudar é sério.
E essa seriedade nos dá para a gente uma bomba na mão para implodir o mal que se levanta na frente da gente. Se alimente da palavra, se desafie com ela. Mas aqui eu vou dizer uma dica prática. Liga para cá e peça um guia, porque isso é fundamental para você ter a compreensão que Deus te dá. Porque se você não fizer isso, alguém vai te dar uma forma de compreensão. Então se precavenha e seja um cristão que se alimenta da palavra de verdade. Perfeito. Bem lembrado. Eu não Liga pra tempo aqui gente, pra ajudar, pede um né? estudo bíblico. A revista Esperança chega na sua casa, uma ferramenta incrível de estudar a Bíblia. Muito obrigada a você pela companhia de hoje. Obrigado, gente. Amanhã estaremos de volta aqui em mais um Entre Família. Assunto de amanhã não era amor, era desejo. Pois é, e agora, hein? Talvez sentindo como um troféu nas mãos de outra pessoa, Uau. e agora ficou ali na prateleira. Ai, ai, ai. Vida Não Saúde. falte amanhã, hein, pastor Aleixo? Vida Precisamos e de Saúde você. de hoje falando sobre exercícios e o sistema imunológico. Vamos melhorar a imunidade aí, fazendo exercícios. Bora saber mais, hein? Daqui a pouquinho no Vida e Saúde. Tchau, meus amores. Valeu, Até gente. amanhã, às Beijo 2h30 no da tarde, coração. no seu Entre Família. Amanhã vai ser legal, põe na agenda aí, a gente se vê. Tchau.